Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje a nossa aula de número 15. Bom, gente, então na aula de hoje nós vamos fazer a revisão de um conteúdo que vocês estudaram lá no 7º ano, tá certo? Que é o presente simples, focando na forma afirmativa, pois como esse conteúdo ele é um pouquinho extenso, então a gente vai dividir ele em duas aulas. Nessa aula de hoje, na aula 15, eu falarei apenas sobre a forma afirmativa e na aula 16 eu finalizarei com as formas negativas e interrogativas do presente simples, tá? Dando um foco na habilidade número 19 do 6º ano, que é utilizar o presente do indicativo para descrever rotinas diárias. Então, vamos nessa para que o vídeo não fique muito longo. Então, uma breve introdução sobre o presente simples e quando a gente deve utilizar ele, né? Para que ele serve. Então, basicamente, pessoal, o presente simples ele é um tempo verbal utilizado para descrever ações em geral, tá? E o presente simples ele é formado pelo verbo principal no infinitivo, sem a preposição to. Ou seja, aquela forma que nós encontramos os verbos lá no dicionário, quando a gente procura a tradução deles, aquela forma que eles estão lá é a conhecida forma infinitivo, tá? Só que a gente aproveita essa forma, o simple present aproveita essa forma do verbo, mas sem fazer o uso da preposição to, tá? Porque essa preposição serve apenas para diferenciar que o verbo está no infinitivo do verbo que está no presente do indicativo, tá certo? Também utilizamos ele para falar de algo que acontece frequentemente na nossa vida, que é o que a gente chama de rotinas diárias, tá? Então, é muito comum você usar para descrever eventos que você faz na sua vida pessoal, né? Tudo que você faz durante o seu dia, durante a sua semana, nós utilizamos o presente simples, tá? Diferentemente da língua portuguesa, em inglês os verbos no presente simples não são flexionados em todas as pessoas, né? A gente sabe que a língua inglesa ela é uma língua bastante prática, então, no presente do indicativo, apenas os verbos da chamada terceira pessoa do singular, que equivalem aos pronomes he, she e o pronome neutro it, a gente precisa fazer uma modificação, uma flexão nesses verbos, quando a gente utiliza eles na forma afirmativa do presente simples, tá certo? Acrescentando as letras S, ES ou IES. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Bom, usamos o presente simples para falar da nossa rotina, né? Isso aí é o principal que a gente tem que relembrar. Mas existem outras situações também que ele é utilizado, né? Então, ó, quando usar o presente simples? What time do you have breakfast every day? Que horas você toma café da manhã todos os dias? Do you go to work by car or by bicycle? Você vai para o trabalho de carro ou de bicicleta? Então, ó, por essas duas perguntas, que horas você toma café da manhã todos os dias? Ou você vai para o trabalho de carro ou de bicicleta, a gente percebe um interesse naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Ou seja, essas perguntas foram sobre a rotina. E justamente os verbos que foram empregados nessas duas perguntas foram utilizados no presente simples, tá certo? Além disso, a gente pode utilizá-lo para retratar fatos ou verdades em geral, caracterizando também estados emocionais, características físicas e pessoais, ou narrar ou sintetizar histórias e eventos. Vamos ver uma tabelinha aqui em que ele demonstra esses usos, tá? Então, rotinas diárias, hábitos e costumes. 3 exemplos. They always wake up at 7 a.m. Eles sempre acordam às 7 da manhã. Clara has cereals for breakfast. Clara come cereais no café. She doesn't study in the library on Mondays. Ela não estuda na biblioteca nas segundas-feiras. Então, essas 3 frases, elas estão tratando de rotinas diárias. Esse é o uso mais comum do presente simples, tá? Basicamente, 80% do presente simples é utilizado para esse uso, descrever hábitos e rotinas diárias. Mas nós temos também alguns outros usos. Fatos gerais e verdades absolutas. Ó.
The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Isso é uma verdade. Em qualquer país do mundo que a gente for viajar, o sol vai sempre nascer no leste. Não tem como ele nascer no oeste. Então, essa é uma verdade universal, né? The water boils at 100 degrees Celsius. Então, a água ferve a 100 graus Celsius. Também eu posso ir em qualquer lugar. O ponto de ebulição da água vai ser sempre a 100 graus. Então, esse é um fato. Então, eu utilizo verbos no presente simples para fatos também. Mais usos do presente simples. Emotional states, physical and personal characteristics. Então, estados emocionais, características físicas e pessoais. Dennis is a happy person. O Dennis é uma pessoa feliz. Então, estou descrevendo uma personalidade do Dennis. He is tall. Ele é alto. Estou descrevendo uma característica física. They don't seem to be very comfortable. Eles não parecem estar confortáveis. Estou descrevendo um estado emocional. Jake hates chocolate. Jack odeia chocolates. Estou descrevendo também um estado emocional, né? Uma preferência. Is Carlos a good teacher? O Carlos é um bom professor? Então, também é uma característica do Carlos, né? Então, quando eu falo de estados emocionais, características físicas, características pessoais e emocionais, tenho que utilizar presente simples para descrever as pessoas. Narração, né? Narration e summary of stories and events. Quando eu vou fazer uma narração de um fato, ou quando eu vou fazer um resumo de uma história, preciso utilizar presente simples também. Um exemplo. Anna goes to school after lunch. Ana vai para a escola depois do almoço. She studies in the afternoon. Ela estuda à tarde. Then she goes home with her friend and they study and play together. Depois ela vai para casa com os amigos e eles estudam e brincam juntos. Então, nesse caso, eu fiz o que com a Ana? Eu fiz uma narração, eu narrei basicamente o que ela faz durante o dia dela. Descrevi aquilo que ela faz, a rotina dela, né? Então, como eu estou me referindo a Ana, nos verbos eu precisei utilizar flexão, ó, goes, studies, goes. Mas quando eu me refiro a Ana junto ao amigo, o verbo perde o S, ó, study and play together. They study and play together, que eu estou me referindo a eles dois ao mesmo tempo, tá? Nós vamos ver por que isso acontece. Bom, quais são as principais regras do presente simples, né? Do simple present? Primeiramente, destacamos que a frase é composta pelo sujeito, verbo e complemento. Sempre a construção sintática da frase vai obedecer essa ordem. Sujeito, verbo e complemento, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Então, ó, I dance with you. Quem é o primeiro aqui da ordem? Temos primeiro o sujeito, né? Que é o I, eu, temos o verbo, que é dance, e temos o complemento, que é with you. Eu danço com você. Percebemos em frases afirmativas o acréscimo do S ao verbo principal, indicando-nos que se trata da terceira pessoa do singular, he, she e it. Né? Como eu falei para vocês, na forma afirmativa do presente simples, galera, nós precisamos flexionar os verbos quando estamos lidando com a terceira pessoa do singular, que são esses três aqui, ó, he, she, it. Como que funciona isso? Alice goes to the gym. Alice goes. Então, como eu estou falando da Alice, eu posso substituir Alice por she, tá certo? Então, como eu posso substituí-la pelo pronome she, eu tenho que flexionar o verbo go, acrescentando ES ao final. Então, fica Alice goes to the gym. Alice vai para a academia. Na conjugação do verbo na terceira pessoa do singular, existem regras ortográficas. Então, nessa tabela aqui, ela vai resumir para a gente quais são essas regras ortográficas que os verbos na terceira pessoa precisam obedecer. Então, a regra geral diz que a maioria dos verbos nós devemos acrescentar a letra S ao final. Então, se eu posso usar I feel, they live, we talk, you read. Então, aqui não houve flexão do verbo. Porém, quando eu uso a terceira pessoa, eu preciso modificar o verbo. Então, eu digo she feels, he lives, he talks, she reads. Então, aqui, quando eu mudei
o sujeito, eu precisei alterar o verbo, tá? Acrescentando S. Então, verbos como feel, live, talk, read levam S no final, na terceira pessoa. A segunda regra trata-se dos verbos que têm essas terminações: SS, SH, CH, O, X. Quando o verbo terminar com alguma dessas combinações de letras, nós devemos acrescentar ao final deles ES. Então, ó, we pass, he passes. They wash, she washes. You watch, it watches. I go, he goes. I relax, she relaxes. Então, cada um desses verbos aqui tinha pelo menos uma dessas terminações, ó. SS, SH, CH, O ou X. Então, por isso, na terceira pessoa, eles receberam ES no final, tá certo? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, podem colocar novamente este vídeo, volta aqui nessa tabelinha, tira um print e guarda ela e anota no caderno, porque aí vocês vão ter sempre essas regras aqui à mão, né, de maneira fácil para você consultar. A terceira regra trata dos verbos que terminam em consoante seguida de Y. Quando isso acontecer, nós eliminamos o Y desses verbos e substituímos por IES. Então, verbos como study, cope, cry, têm essa característica. Eles terminam com a consoante seguida de Y. Então, eles perdem esse Y e é substituído por IES. Então, I study, he studies. You cope, she copes. They cry, he cries. Eliminamos o Y e substituímos por IES. Já se o verbo terminar em vogal mais Y, aí já é diferente. Nós mantemos o Y e acrescentamos o S igual à primeira regra. Ó. Então, you play, he plays. They say, she says. Alright, let's go on. Quanto à conjugação das outras pessoas, o verbo permanece da mesma forma. Então, a gente só faz aquela modificação, galera, com o S, o ES ou IES na terceira pessoa do singular. As demais pessoas, primeira e segunda pessoa do singular e do plural, nós mantemos os verbos iguais, que é o I, you, o we ou they, esses aqui, ó. Então, nós podemos usar o verbo igual, read. Eu leio, você lê, vocês leem, nós lemos, eles ou elas leem. Alright? Bom, então nossa aula está chegando ao fim, vamos finalizar com a atividade, né? Então eu peço que vocês, antes de abrirem a atividade, assistam o vídeo primeiro, tá? Pois é importante que você tenha primeiro acesso ao conteúdo e só depois vocês façam a atividade. Não tenham pressa de fazer as atividades. O mais importante é vocês conseguirem assimilar o mínimo que for do conteúdo, tá? E tirar as dúvidas de vocês. A atividade é só para a gente exercitar aquilo, testar se entendeu ou não realmente o conteúdo, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui por hoje. Happy studies and bye! See you!